Então, está gravando. Bom, boa noite para quem nos ouve depois e também para quem está presente. Meu nome é Gabriel Paz, eu sou psicólogo formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, formado há cerca de 6 meses agora. Na quarentena o tempo passa bem rápido. Então, hoje eu queria apresentar o artigo The Design of Future, do Skinner, que é um artigo de 61. No encontro passado, no final, eu comentei com o Pierre em relação a achar um artigo os antigos artigos do Skinner, e que ele falava de design de cultura, e também de como funcionavam também, dizer assim, pensar um planejamento cultural, e também um pouco também que a gente tinha conversado sobre dados, né, sobre observar o comportamento e muito comportamento, até uma coisa quase que prever o comportamento das pessoas e influenciar nesse comportamento. Foi um pouco difícil apresentar também esse artigo sem pensar em trazer os trechos mesmo para a gente discutir, porque cada trecho é muito rico e ajuda a gente a pensar muitas coisas. Até ele parece muito contemporâneo. Ele todo parágrafo que se lia, pelo menos para mim, a impressão geral que eu tinha era de relacionar ele com muitos acontecimentos no momento, e também como a gente está hoje lidando com a nossa cultura, e como um pouco também com os itens da discussão do encontro passado sobre quem hoje faz isso, né? Também. Então, A impressão que eu tive nesse artigo foi que cada parágrafo que eu lia, eu tinha que parar e ficar, tipo, uau, refletindo e digerindo aquilo que eu tinha acabado de ler. Bem legal. uma boa dica para mim foi ler ele. A primeira vez que eu li ele foi meio truncado, depois eu li ele pensando no Skinner falando, assim, e até falando meio exaltado algumas frases. Eu pensei, tá, eu acho que agora faz sentido. Então, No final só faltou ele falar pra gente pegar em armas, né? sim, ali ele já diz muita coisa. Então, ele começa primeiro ele falando bem, assim, bem de uma forma bem escrachada em relação à questão da gente discutir, da gente pensar o melhoramento cultural e das nossas práticas culturais. Para a gente pensar isso, a gente tem que pensar também em relação ao nosso julgamento de valor que a gente está colocando nessas práticas e que a gente vê como uma melhora para elas. E isso acaba também infringindo, e aí vem para alguns outros conceitos dele também mais filosóficos em relação também às liberdades humanas, assim. E tu alterar isso, alterar o ambiente, tu acaba influenciando, e já tem um juízo de valor. Eu acho até interessante que ele coloca em relação a que isso tem muito a ver com uma filosofia nossa, assim, no ocidental. E eu até fiquei me questionando, assim, até aproveito para perguntar, não sei se vocês têm conhecimento mais aprofundado em relação a esse ponto, mas eu achei até interessante que ele traz isso, assim. Não sei se nas filosofias mais orientais teria uma diferenciação. Boa pergunta. Né, trazer esse questionamento, ele também destaca em relação também a gente descobrir também quais são vamos dizer assim, as sources, assim, as origens dele. Ele também diz que em relação à disputa de valores não só uma coisa possível, não só possível, como também interminável. Então, a gente sempre vai estar tendo essa disputa de valores e mudando. E todas, por exemplo, trazer que todas as objeções quanto ao design cultural por ele próprio acabam sendo também uma forma de comportamento humano de questionar, né, de fazer objeções sobre isso. E por isso mesmo tem que ser estudados como essas mudanças e como ele é perpetuado também. Uma coisa que ficou bem no ar, assim, quando, pelo menos nessa primeira parte do artigo,
quando ele fala de valores, parece, né, que ele está falando de valores como comportamento verbal. E é interessante, né, porque a gente já falou isso algumas vezes aqui, eu já vi isso em outros lugares, mas o design da cultura, e até tem no primeiro capítulo do Ciência e Comportamento Humano, que eu sempre vou trazer aqui, eu acho que todos os encontros eu vou trazer esse capítulo, que tu usar a tecnologia para o bem ou para o mal depende dos teus valores, né? E aí, assim, tendo em vista que a gente pode ter vieses, isso, imagina, o artigo 61 já está trazendo, tipo, tá, pode rolar viés aí, fiquem ligados, né? Eu acho que tem um ponto aí que eu quero muito discutir ao fim, que eu acho que até já é bom. Eu até no início eu gostaria de perguntar até para vocês, assim, tem dois meios, assim, acho que da gente ver esse artigo, a gente também pode ver, acho que o que cada um pensou como um todo, assim, porque só de puxar em relação a isso já traz o ponto só que eu queria trazer depois de discussão é que hoje em dia as nossas relações de humanos de comportamento, como elas estão em quarentena, todas elas são digitais e o comportamento digital hoje é totalmente acessível via banco de dados. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode discutir depois, assim, mas eu queria só marcar ele aqui. Voltaremos nele depois. E ele destaca, então, também a questão vamos dizer assim, da possibilidade desse design das culturas nos permite também que a gente se prepare de uma forma efetiva a partir dessas também ansiedades mais tradicionais que a gente já está vivendo também, como uma inteligência nossa, assim, de se preparar para o futuro e para essa constante trabalho de mudança. É que aí ele coloca também como uma questão de que as formas de vida e a forma como elas sobrevivem e o valor delas de sobrevivência, ele explica a perpetuação também desse comportamento e desse tipo de mudança, desse tipo de comportamento social. Acho uma coisa importante para levar em consideração, caso tenha alguém assistindo que não leu Seleção por Consequências, existem diferentes níveis de seleção por consequências, né? Do genético, ontogenético e cultural. E aí, eu achei bem legal que ele foi construindo isso. Isso foi o quê? 20 anos antes do Seleção por Consequências. Sim. Já Não, na cabeça dele. E eu não sabia que na verdade, o comportamento verbal era mais antigo ainda, que inclusive são as duas referências para esse artigo, é comportamento verbal, assim, então... É 1957. E reza a lenda que ele começou a escrever antes da Segunda Guerra, né? Antes de ter todo... E aí, por causa da Segunda Guerra, ele acabou escrevendo Ciência e Comportamento Humano. Né? Ele estava horrorizado com o uso da tecnologia para fazer o mal. Né? Ele quis escrever um livro sobre ética. Sim. Esse artigo ele tem muito a ver sobre a ética, né? Sobre a importância da ética. Até no sentido... Até, acho que aproveitando também, trazendo para essa parte do artigo, é muito em relação a que é possível prever. E a gente sabe a importância dos contextos e dos ambientes para a previsão do comportamento. Então, a gente sabe que tem uma ciência por trás, a gente sabe que é possível. Não que é possível, mas eu gosto de uma frase desse artigo, eu acho que até eu destaquei ela mais para frente, que é a importância do nosso comportamento, da gente entender o comportamento, é entender as consequências dele. E uma coisa exatamente. e entender também que o próprio humano e também o nosso comportamento, ele também faz parte da natureza, da nossa natureza.
Então, vamos dizer assim, é interessante pensar que, por exemplo, cada um tem sua função também de comportamento e de trazer a natureza do comportamento humano, da comunicação, como uma ferramenta de evolução. Eu acho que destaca uma coisa que passa a ser não mais o corpo e o físico, mas sim muito mais que me desculpem nós todos, ao mesmo tempo, que parece muito mais mental, né? Simbólico. Verbal. Verbal. E aí é muito interessante também saber que vem pela palavra, vem pela comunicação, quando a gente torna ele verbal, que é a produção do conhecimento. Essa parte eu achei incrível, porque esse artigo aí, ele aparece como referência em algumas coisinhas do Stephen Hayes, que agora ele está nesse rolê de evolucionismo, né? Até a própria ACT virou, tipo, como evoluir de propósito. Meio botando o carreto na frente dos bois, né? Mas eu achei muito legal, porque tipo, o que ele está falando agora é o que o pessoal está falando agora na CBS sobre evolucionismo, né? Tipo, como que tem a seleção por filogenética, tem a seleção por consequências por aprendizagem, mas tem a seleção cultural, tem a seleção verbal, e tem a parte simbólica, né? E a própria ciência está aqui, né? Ela não está aqui no Eu comportamento fico me simples. perguntando muito do caminho que se tomou, assim, eu acho que e para que lado que se foi. Mas eu acho que também é muito interessante pensar que hoje acho que a gente tem um contato, tem uma percepção dessa informação e do que significa de uma forma muito diferente, assim. Acho que as ferramentas e as tecnologias de informação foram muito amplificadas ao longo do tempo. Então, é muito interessante pensar como ele já pensava isso num outro formato e de pensar também que talvez naquele momento o estudo de laboratório fizesse mais sentido do que o estudo de redes, por exemplo, que a gente tem, do que estudar humanos, né? Sim. Mas mesmo E assim ele previu muitas coisas aí nesse artigo. exato, exato. E ele fala que uma das questões que é mais importante é entender a questão da transmissão, né? Como é que a gente perpetua esse comportamento? Como é que a gente passa ele? Como é que a gente transmite ele de uma geração para outra? E de que forma ele se altera, né? Justamente porque... E aí eles tem uma coisa que eu acho que acaba se conectando e por isso que eu acho que é tão difícil de pôr esse artigo em pequenos tópicos, ao mesmo tempo que é muito difícil colocar ele em vários tópicos em pequenos, é que justamente por não ser, alguns desses termos não serem, de longo termos não serem tão óbvios assim, a gente precisa de prestar atenção neles e arrumar formas também de prestar atenção neles. Então tem a questão das tecnologias as instituições que acabam sendo tecnologias da nossa sociedade em relação à melhora do nosso comportamento, a nossa melhora social, nosso design de cultura, assim, que que justamente os nossos valores eles são muito a ética e, e, e a moral elas estão aí também para de certa forma guiar os nossos long term consequences, assim, de que muitas vezes até ele destaca em relação a questão de quase todas elas também terem um fim coletivo, um fim... tu pega uma questão católica, tem um approach mais de amor ao próximo. Todas elas têm um fim muito social, assim, então elas não deixam de ser tecnologias e que são importantes para o nosso desenvolvimento e para a nossa comunicação e nossas culturas, assim. E daí aqui eu acho que é uma coisa que surgiu para mim na minha cabeça, surgiu muito até uma questão política atual, assim, em relação às práticas basadas em ciência,
porque a questão da relação de quem sabe e a ética disso, assim. Se tu sabe uma coisa, tu sabe que tu pode influenciar e que um comportamento pode matar várias pessoas, tu tem que influenciar ele. E pelo menos para mim isso foi muito o que surgiu, assim, em relação a utilizar também da cultura e desse controle social até do que eles chamam até de social action, assim. Negócio que... Nossa, fugiu o pensamento da minha mente. Enfim, mas é interessante isso quando ele traz essa questão de ética e moral que guia nossos comportamentos. E quando tu estava falando ali do comportamento do cientista, eu vejo um negócio que é muito bizarro. Quando eu comecei a graduação, lá em 2010, estava rolando meio que algumas teorias de conspiração contra a ciência. Tipo, eu não sei o quanto isso era grande ou quanto isso foi amplificado pela internet. Mas, assim, tá, as pessoas acreditavam na medicina, acreditavam na ciência em geral, pelo menos era a visão que eu tinha, né? Tipo, tá, ciência é ciência, religião é religião, né? A gente acredita na medicina para questões de medicina, religião para questões espirituais, né? E aí, eu não sei se nos últimos 10 anos isso piorou, se foi uma perspectiva minha, mas as pessoas começaram a questionar o comportamento do cientista. Só que, tipo, em vez de questionar o comportamento do cientista, eles começaram a questionar a ciência em si, né? Porque tem realmente coisas muito importantes para a gente questionar no comportamento do cientista, do tipo, sei lá, conspiração da indústria farmacêutica, que a gente sabe que é um negócio que é um problemão mundial, né? Tem um monte de síndromes que a gente nem sabe se existem, mas existe remédio para isso, né? Mas isso não quer dizer que nada funciona na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é ótima para um monte de coisa. E a gente precisa da medicina e da ciência para um monte de coisa, da ciência comportamental, enfim, Mas todos esses rolês. aí eu acho que tem um ponto muito interessante, que eu acho que também o questionamento quanto à medicina e quanto as práticas baseadas em ciência, eu acho que elas também vêm muito de uma falta de consideração também do próprio governo quanto às outras, não do próprio governo, mas da própria sociedade quanto a outras necessidades, eu acho que das pessoas, assim, que eu acho que também acabam sendo valores para as práticas sociais deles, de guiar as práticas, são outros contextos, então de entender que diferentes designs e diferentes culturas, modelos de cultura existem tipo dentro do Brasil, por exemplo, sabe? E como que elas são passadas, assim, como que elas são perpetuadas, por que em alguns locais continua-se uma questão de uma cultura X, como que a gente pode diversificar essa cultura, é importante essa cultura ser diversificada, isso eu acho que se reflete, e eu acho que daí que vem também a questão das tecnologias comportamentais, né, que trazer a questão do governo como uma tecnologia comportamental, a questão da religiosidade, da economia, e até a gente vê que muitas coisas hoje, a questão da maior parte dos reforços estarem ligados à economia, como a mudança de cotação influencia, sabe? Então, a questão Talvez educacional. uma coisa que tenha ficado mais pesado ultimamente seja o papel tirano do governo, né? Aquilo que a gente estava falando no último encontro, né? Tipo, tá, o governo foi perdendo poder porque as pessoas não queriam ter um governo tirano. Beleza, né? Foi se fazendo contra-controle, mas quem é que tomou essa posição de controle? As corporações. Daí não tem contra-controle contra corporações se não tem governo, né? E aí fica esse monte de confusão aí libertário que não chega a lugar nenhum. Não, mas aí que tá, eu acho que aí tenta se aplicar muito também uma questão de
a utilização de várias, entendeu? De várias forças também, de várias tecnologias. Eu acho que como esse texto também, ele é lá de 61, eu acho que era impensável, assim, a tecnologia de informação e como isso eu acho que seria uma das novas tecnologias comportamentais, assim, em relação... Tem vários textos que tu pensa em relação à análise do comportamento de propaganda, de marketing. Hoje eu acho que é um cenário muito diferente, assim. E ele disse justamente que da questão dessas tecnologias elas terem sido tanto descobertas e também elas mostraram uma melhora ao longo do tempo e também é muito e um progresso também em relação a novas práticas, as práticas também higiênicas, por exemplo, que ele cita lá na frente, mas, por exemplo, a religião foi muito importante para as práticas higiênicas em vários cenários, acho que leis higiênicas que o pessoal cita de algumas religiões em determinados países, assim, e, enfim, tem algumas coisas que são bem importantes e que justamente essa sobrevivência ela é reforçada, né? E tem um papel também na perpetuação dos comportamentos. Desculpa estar te interrompendo toda hora. Tudo bem. Tem um capítulo eu não lembro se é no Sapiens ou no Homo Deus, que fala sobre o papel da religião na manutenção da ciência, né? Porque, tipo, culturalmente, né, as práticas culturais catedráticas, né, de tipo, quem detém o poder do conhecimento é a igreja, é um negócio que já está estabelecido há muito tempo na sociedade. Quem mantém as universidades nos países de primeiro mundo são as igrejas. É bizarro, assim, tipo, tá sempre associado uma coisa com a outra. E aí, como que isso foi sendo estabelecido ao longo do tempo, né? É engraçado porque agora parece que é meio sem sentido, parece um comportamento meio estereotipado, de, tipo, associar a universidade a uma igreja. Tipo, ali a UFSPA tem um monte de imagens religiosas em todo canto, de várias coisas. A PUC, né? Pontifícia Universidade, um monte de coisa. Talvez a URGS nem tanto. Mas tem toda essa coisa meio estereotipada que a gente não sabe de onde que vem, mas se a gente vai olhar a história, tá, sobreviveu por causa disso. Né? Isso é um negócio que é interessante em diversos aspectos da cultura e até em aspectos individuais, né? Tá, a pessoa fazer isso foi reforçado. Até vou jogar uma coisa meio que dessa semana, né? A questão de todos os protestos nos Estados Unidos e a perpetuação de um comportamento de uma instituição do governo, que é a polícia. E até hoje eu estava ouvindo um podcast, achei muito interessante em relação a história da polícia, e a polícia sempre foi um elemento de controle. E aí tu vê toda a questão de como que ela surge, como é que se passa o comportamento. Então, daí de novo esse texto cai como uma luva, assim, acho que muito contemporâneo, muito contemporâneo. Eu achei muito preciso o timing desse texto aí, para o que a gente está passando. E eu acho que ele traz muito isso. Eu gosto que ele traz o pensar como um comportamento muito muito claro, assim. Ele fala em relação, por exemplo, se a gente, por isso que eu brinquei no início, que é se tu pensa o Skinner, eu acho que discutindo e falando esse texto faz muito sentido, porque parece que ele realmente ele bota essas frases meio que tipo, pá, tipo, men have found better ways not only to die clothes or build the bridge, but to govern, teach and employ, sabe? É muito... Pausa para aplauso no discurso. Tipo, já fizeram outras coisas, já melhoraram muitas coisas, por que não também melhorar a nossa forma de pensar o futuro, de pensar o design das nossas comunidades e de pensar nas nossas instituições, sabe? E aí vem muito uma coisa de também esclarecer que
que é esse tipo de prática, ele pode tanto surgir a partir de um pequeno acidente, assim, quanto também vamos dizer assim, um comportamento muito extremamente pensado e planejado, assim, que aí que ele brinca que é o pensado. Então, pensando até numa coisa mais atual, assim, tanto como um vírus pode acabar ocasionando toda uma mudança em toda uma sociedade, que é uma coisa meio que natural, mas também nem tanto natural, né? Porque por causa da questão, aí depende muito dos lados, podem ter questionamentos muito diferentes. Não querendo entrar nisso, Desculpa te interromper de novo, mas mas tem a palestra do Hélio Guilherme, aquela que eu tava xingando semana passada, fala exatamente sobre isso, assim, do quanto o vírus é um estímulo simbólico, né? Tipo, é que nem sim, economia, né? É que nem racismo, é que nem discriminação, desigualdade social, são coisas simbólicas, mas tem consequências muito imediatas. E aí tem coisas que são, tipo, mudanças da sociedade que, por exemplo, o vírus, né, que são super imediatas, ou, tipo, sei lá, o Temer, que nem aquela época da JBS, né, o Temer tem uma notícia. Pum, dólar triplicou de preço em 2 dias. Tipo, é incrível, né? E tem coisas que é tipo, ah, não, vamos fazer um pacote, um projeto para fazer isso, 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 e daqui a 6 anos a gente vai conseguir fazer uma implementação de aí a gente projeto. lembra lá da primeira frase desse texto que está lá, que é toda a questão de melhora de um design cultural é uma escolha de valores. E quando estão estabelecidos determinados valores, que foi, de certa forma, eleito, infelizmente, se vê a perpetuação disso, assim, ou a tentativa de perpetuação, mas também a gente vê também justamente o que ele fala que é o desequilíbrio, né, que, que tem até um trecho que ele coloca exatamente que quando também se leva uma força exagerada e um overpower, assim, do controle, até ele usa dos empregadores, que é aquele trecho que eu disse que é meio polêmico, eu disse no início que tem um trecho que eu acho que é importante salientar que ele existe, que é sobre, para não deixar passar em branco também, de relações de poder do escravo com seu escravagista, não sei dizer. A ideia é que o comportamento do escravo mantenha o comportamento do escravizador, né? Exato, exato. Não é que ele esteja E culpabilizando o escravo, exato. mas é uma É, relação. ele tem um trecho que ele destaca, assim, até eu comentei que eu acho que um dos problemas é que tá em inglês, aí eu acho que fica muito direto, e aí fica meio que uma coisa meio tipo, é meio estranho, assim, não... Isso que ainda não tinha muitos papas na língua, né, para falar. Exato. E, e aí que está em relação à questão do que eu até tinha comentado antes da religião também encorajar em relação aos comportamentos de bem-estar social, assim, e em que também tem toda uma questão de sanções aplicadas a quando tem um comportamento individualista, por exemplo, de roubar, vamos supor, por exemplo, uma instituição de polícia, e que aquilo leva também a um desinteresse, um relativo desinteresse também na prática daquele, daquele comportamento. Então, por exemplo, a culpa na religião de tu não fazer determinadas coisas, porque tu vai sentir culpa, porque tu vai estar se sentindo errado, tem um julgamento moral, então também tem uma uma sanção a esses comportamentos que são considerados mais individualistas. E dessa forma também se cria um controle social, né? E, e é aí que também tem muito posicionamento dele político em relação à questão da moral e da ética, né? Que é pensar que só a análise moral e ética das práticas também vão esclarecer melhor o comportamento e e também
o design cultural nesse momento, no que... É porque é muito difícil de pensar também que é de 61, né? Então, o que era aquele momento? O que é a nossa moral hoje? Será que a gente passou tanto tempo, a gente não olhou para a moral todo esse tempo? Pelo menos me dá muito essa sensação, assim, Nossa, eu que acho. me soa estranho Não. ler esse. Os últimos parágrafos ali parece que ele escreveu ontem. Exato. Pô, Eu fiquei mal com isso. É, Eu fiquei triste. 60 Eu fiquei anos esse triste. artigo. É. E, Sempre fica. Gabriel, eu achei interessante que tu falou ali do exemplo, né, da instituição igreja e daqui a pouco, né, de ter uma regulação, né, de funcionamento do indivíduo em função daquela instituição. E eu achei interessante isso porque às vezes, né, se a gente pensa em psicologia social, né, de entender também como a seleção pela cultura pode explicar daí, né, pelo comportamento a questão da subjetividade, né, de como influencia também, né, essas questões de um comportamento que não está aberto, digamos assim, né, que é esse comportamento verbal do sujeito com ele mesmo, assim. Com certeza, eu acho que é muito interessante ver que ele coloca que ele não lista só só uma tecnologia de comportamental, né? E eu acho que é muito interessante pensar todos esses núcleos de tecnologias comportamentais, que é a igreja, que é o governo, que é a escola, todos eles como elementos que constituem muito o que vai ser a perpetuação de vários comportamentos numa pessoa. Então, toda a subjetividade acaba ela sendo cercada de um monte de instituições de vários valores diferentes e que se tu tem vários diferentes valores, como é que é o desenvolvimento desse organismo? Ele está acostumado também, não é um estresse muito grande, a gente tem que se preparar para isso. E aquela primeira frase ali é interessante também, né? Porque a gente pode ler ela com uma pitada de ironia também, né? E fica interessante, né? Se a gente põe uma ironia ali, né? Que pode ser por mero acidente, ou a pessoa pode, né, pensar um pouco sobre aquilo e talvez ela descubra algo interessante ou talvez assustador, assim, não sei. Sim, sim. A gente pensa que, de alguma forma, né, talvez a desvantagem, que aí talvez seria uma coisa mais de controle contra controle, né, e que talvez seja até interessante, assim, o que está acontecendo, dessa tentativa das pessoas, seja pela notícia falsa no WhatsApp, mas talvez seja a realidade que ela pode ler, que ela consegue entender, né, ou seja, talvez a pessoa não teve acesso à academia, por exemplo, né, ter um ensino superior, ou talvez ela não teve algumas experiências de debate com culturas diferentes, e aí ela vive, ela tem a noção da realidade dela conforme o bairro dela, a classe social dela, enfim. E aí isso é interessante que as pessoas talvez, por mais que a gente tenha esse caos de fake news e essas coisas que são um dano e um mal, assim, né, para a sociedade, mas que elas estão tentando se apropriar da realidade como elas podem e por onde elas têm acesso e tentar exercitar esse contracontrole e questionar, né? Ah, para que serve então as leis, a democracia? Para que serve, né, a ciência? E claro, isso está se dando de uma forma caótica e, né, tem muita coisa para se criticar nisso, mas talvez o que seja saudável, digamos, disso tudo é que as pessoas estão tentando se entender, assim, né, como seres, né, interagindo, ou algumas abrem mão, talvez, desse pensar e relegam assim, não, eu acredito nessa instituição que me representa. Então, eu abro mão de qualquer, que seria o outro extremo, né? Abro mão de qualquer pensar, porque essa instituição aqui está dizendo, então, ela por si só não precisa de controle nenhum meu, contra-controle, enfim, abro a mão de questionar, enfim. Talvez seja uma coisa interessante também, né?
Eu acho que a partir do momento que a gente também considera, como a gente estava falando até de deixar ele mais atual e de pensar também a mídia e os elementos da internet e da própria dos jornais e tudo mais, a construção da mídia em geral, assim, das notícias, elas se tornaram também uma dessas tecnologias, e eu acho que pelo menos entendendo que o nosso comportamento verbal é hoje em dia talvez o nosso maior meio de evolução, de adaptação, e ele está tão imerso nesse outro ambiente diferente, o quanto a narrativa do jornal, a narrativa da informação que nos é dada, ela não constrói a realidade, constrói também como dizer assim, toda uma emoção social, assim. Então, até quando a gente discutiu no último encontro, sobre a questão do controle das mídias ou não, e aí vem, tu citou em relação aos fake news, esse controle. Então, o quanto essa narrativa não impõe um valor que não necessariamente, que aí tem a ética e a moral. E também a justiça. Eu acho que super se conecta é impressionante. Eu fico vários momentos meio chocado com esse. E assustado, gente. Assustado. São 60 anos. São 60 anos. E aí que eu acho que ele coloca de uma maneira muito engraçada também essa questão de que, assim, desde sempre as pessoas acabaram fazendo um design da cultura de meio que no achismo, assim, e sempre aproveitando também dos golpes de sorte. Mas assim, é interessante que se a gente passou por todo esse tempo já fazendo as coisas e sabendo que elas tinham influência nas consequências, por que não parar para olhar isso e estudar isso, né? Eu acho que ele bota muito um pouco dessa provocação, assim, da responsabilidade de saber que isso existe e de colocar, pelo menos eu sinto isso muito em todas as partes do artigo, assim, ele muito provoca para se posicionar em frente a isso, em frente a ser um processo que, por exemplo, a questão do Progress and Improvement are Local Changes, sabe? É um pensamento muito hoje atual, assim, que tu pensa todas aquelas mini promoções, não promoções, mas até a da cultura do small, sabe? De small properties, sabe? Tipo, toda essa coisa dos bairros, dos locais, todo um desenvolvimento mais de comunidades menores. Então... Isso é uma coisa que ele defende lá no All Day 2, né? Sim. Isso é um negócio que é engraçado, porque tem a tecnologia do comportamento, e com certeza o Skinner estava sabendo disso. Tem um livro que é Utopia for Realists, que é tipo todas as coisas que a gente considera como utopia, que tipo já foram testadas e funcionaram, só que tipo por algum motivo não foram botados em prática, sei lá, às vezes por sorte, às vezes por pressão de segmentos da sociedade. E um deles era tipo pequenas comunidades, que é um negócio que funciona. É melhor socialmente falando, é melhor economicamente falando, é melhor em termos de logística, a gente vê, por exemplo, o Canadá, que é um país com vários índices de saúde mental, é um país minúsculo. É um monte de vilas espalhadas na fronteira com os Estados Unidos, né? Tem grandes cidades ali, sei lá, Vancouver, tal, mas grande parte do Canadá são pequenas cidades, né? A gente vê a Irlanda é assim, a gente vê países da Europa continental são assim, eles não são centralizados, né? Tem alguns grandes centros, mas tu vê a França, não tem muito área que nem a gente tem aqui no Mato Grosso com latifúndios enormes, né? E grandes centros. É tipo tudo bem distribuído e comunidades. Isso, sei lá, o Walden Chu é de quando? É dessa época ainda. 70 e poucos. 70 e poucos, né? Tudo isso ele já sabia. Né? Ainda estava
E ele termina o livro, vou dar um spoiler aqui, desculpem se alguém ouvir isso e não deu, mas o final é muito, eu acho que é muito, tá refletido também nesse texto, assim, que é meio que a gente vai tentando, sabe? Tipo, vai dar errado uma hora. É uma E a sociedade de gente tem que... experimentação, né? assim, é uma coisa muito, eu acho que a coisa do, isso não é um guia infalível, sabe? É, é uma tecnologia em melhorar, em processo de melhoramento, sabe? Então, eu acho que aí é que tá a pegada aqui, que caiu mais ainda, que parece que ele estava brincando, parece que ele adivinhou que ia ter um vírus nesse ano que a gente ia ler esse artigo, e justamente o que até eu tinha comentado antes de colocar o vírus, por exemplo, como uma mudança de comportamento e por questões de eventos aversivos que mudam totalmente uma cultura, assim. E aí eu acho que como ele destaca a questão em relação a chronic illness, não tenho palavras para dizer. Eu fiquei meio até preocupado, meio emocionado com isso. O Skinner é o guerreiro do futuro, né? E aí que eu acho que justamente tem a ver com isso que a gente está conversando, que é em relação ao futuro, que é a questão das conexões probabilísticas com consequências do futuro, assim. Ele me parece muito declarar que hoje, que se naquela época não era possível, hoje em dia a gente tem uma possibilidade probabilística muito maior de comportamento de quando a gente tem todo mundo numa quarentena e fazendo todos os seus comportamentos através de compra, de trabalho, de relacionamentos, todo digitalmente, a gente consegue ter um controle de conexões probabilísticas muito grande. E já pensaram que ter isso às vezes até é Minority Report, eu acho que é o nome daquele filme, que tem 3 pessoas conectadas e que elas adivinham o futuro, onde vai acontecer crimes e tal. Eu acho que isso é muito interessante, assim, que se hoje tu colocar um robô, é quase que pensar que a gente estava falando, que através até o Pierre tinha comentado que, eles escutam áudio. Eu falei assim, não, talvez eles já tenham até pensado, já tenham descoberto o que tu ia pensar através das tuas escolhas anteriores. Então, tem muita coisa que eu acho que a gente não sabe e que são tecnologias que o Skinner já estava de olho lá atrás e que eu acho que justamente ele fazia previsões meio que falando muito sobre, até num pensamento muito lógico, eu acho, assim, que era um pensamento de, olha, se esse princípio funciona dessa forma, tu vê esse princípio ocorrendo em outras situações. Ele tem um estudo também eu acho que a filosofia de entender o comportamento como a sociabilidade como um comportamento e do comportamento verbal, eu acho que deu ele ferramentas para pensar uma filosofia muito baseada nessa lógica, assim, de pensar que isso também é influenciado, isso também a gente pode alterar a partir do momento que a gente tem a consciência disso. E que isso pode ser uma ferramenta para a nossa sobrevivência e para a nossa evolução e até para a gente saber o futuro. Eu acho que a diferença de nada. É isso. Eu acho que a diferença da sociedade na época do Skinner é capacidade computacional, né? Porque as tecnologias tecnologias humanas, né, de tipo manipulação de variáveis são as mesmas. E até antes do Skinner são as mesmas. Né? De tu acha? Observar o comportamento da... Claro, agora a gente tem ferramentas melhores de análise, mas antes era só tu pegar aquela massa de dados e fazer uma análise. A questão é como que tu ia capturar esses dados, né? Naquela época. Agora só que daí vem uma coisa para mim que eu acho muito interessante, que é a questão disso também ser meio que
que ele alega que é a psychological entity, que é tipo, tem que entender que que é um valor diferente assim para tudo, porque quando tu mexe com humanos, assim, eu acho isso um. Como assim? Eu não sei se entendi. Tu trouxe em relação também, repete o teu argumento, por favor, só, que eu acho que eu me confundi só. Que a tecnologia, desde que o Skinner escreveu esse artigo, não mudou muito em termos de ciências humanas. Isso que eu acho que é meio interessante pensar, que eu acho que mudou, pelo menos no nosso aspecto, isso que eu digo, eu acho que a constituição de o que é psicologia hoje, o que é uma entidade psicológica mudou. Eu acho que pelo menos a nossa cultura mais ocidental, acho que a gente se aproximou um pouco da coisa mais oriental, pelo menos quando a gente pensa em ACT, pelo menos pensa até na cultura em geral um pouco mais o hippie chegando, assim, acho que da 61 não consciência. tinha tido revolução da contracultura ainda, né? Acho que nem tinha começado a guerra do Vietnã. Eu não sei se o Skinner foi vamos dizer assim, hippie e tudo mais, porque eu acho que o Reis foi, né? Reza a lenda que o Reis era o professor mais bacana da universidade lá de Nevada. Ele oferecia drogas, digo. Tinha experimentos na casa dele. Mas isso é papo de corredor. A questão é que eu não sei na época como que estavam as coisas, assim, mas é interessante pensar em contexto, porque na época tinha tipo a corrida armamentista, né? Então tipo as grandes potências elas queriam muito ter mais informação, porque informação na época era poder, não era uma guerra fria. Quanto antes tu soubesse o que teu inimigo vai fazer, melhor. Né? E aí, assim, isso 61. Né? Mas antigamente já tinha isso. Né? As análises estatísticas não são tão novas assim. Para tu comparar grupos, tu fazer alguma previsão do tamanho de efeito, esse tipo de coisa, é lá dos anos 30, anos 40. Tu não acha que se repete uma Guerra Fria hoje em dia também? Até, eu acho que ele traz isso no artigo em relação à questão da bomba, né? Em relação à sociedade que faria uma bomba e o efeito de uma bomba numa cultura. Eu acho que e eu já ouvi muita discussão de que a influência de uma bomba e da informação que se tem uma bomba dela não A bomba é possibilitar que uma nem guerra. vírus, né? Ele é um estímulo simbólico. Ela impede uma guerra. E Sim, tu tem um falso alarme no Havaí lá, que nem teve ano passado. Nossa, isso teve uma onda de consequências nos Estados Unidos, eu, meses. eu acho que está tendo agora, na verdade, até com a corrida espacial. Pelo menos eu senti isso, assim, pelo menos o Trump querendo criar uma corrida espacial nova, assim, tipo, agora a gente vai para a Lua, sabe? Agora os Estados Unidos está mostrando, e acho que ele disse, se não me engano, numa entrevista, agora os Estados Unidos está mostrando que ele está na ponta do desenvolvimento global. Assim, meio. Cara, tá mandando o Elon Musk, sabe? O Elon Musk é meio. É um sul-africano, né? Bem africano. Mas é engraçado isso, né? Porque a gente tem um senso comum, e isso tá super bem explicado pela RFT, de que os Estados Unidos é a grande potência do mundo, né? Só que tu vai olhar os índices, Sim, os Estados Unidos está atrás de todos os países em várias coisas. É a única coisa que os Estados Unidos têm de positivo, é o país com mais bilionários. É onde tem mais dinheiro do mundo. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que as políticas de especulação lá são mais flexíveis.
E agora eu estava pensando também na questão de pactos ambientais, né, de que Estados Unidos e União Europeia, né, ainda são mais resistentes, né, a aderir, né, a projetos de uma proteção ambiental, né, e talvez essa necessidade de demonstrar poder esteja ainda nessa lógica de de controle nesse sentido, de achar que pode ainda estar fora de um pacto que tem que ser global, assim, respeitado, né? Porque as consequências são essas, é o que a gente está vivendo agora, né? Um vírus que vai impactar todo mundo, né? Igual, assim. E isso é interessante que a gente vê que quem é que estava comentando? Eu não vou poder fazer referência, mas alguém falou isso e eu achei bacana, assim. Ah, sim, foi uma colega minha da aula de dança, estava falando isso. E aí ela falou, eu achei massa, porque é um pouco isso. Porque no fim a gente está vivendo coisas muito parecidas, assim, de como a gente está se comportando frente ao vírus, né? Assim, com aulas à distância, preocupação com a morte. Então, em termos, nós como seres humanos, talvez a gente está numa posição igual e ao mesmo tempo muito desigual, né, considerando a desigualdade social, né, que é um fator que coloca pessoas em exposição e graus de riscos, né, variados, mas de certa forma a gente está se identificando mais como seres humanos e menos pelas, né, questões de poder ou da corrida espacial, enfim. E isso é interessante de pensar, assim, né? E, enfim. E ao mesmo tempo tem essa questão, né, de que aconteceu um evento de protesto, né, contra o racismo e abuso de poder, né, e isso lá nos Estados Unidos e do quanto isso também está gerando uma série de manifestações, né, aqui no Brasil e em outros países também, né, justamente como essa visibilidade dessas desigualdades e desses abusos, né, de poder e de controle por algumas instituições, assim. Tem dois pontos até quanto a isso que eu acho que até são... É tanta coisa, como eu disse, que nesse artigo que é difícil de destacar tudo, mas ele tem um ponto que é muito claro e também em relação à questão de quando a permanência dessa transmissão desse comportamento e da perpetuação desse comportamento através de punição e através de uma relação, dizer assim, abusiva daquilo com as pessoas, ele não dura por muito tempo. E que a solução, ele diz sobre a gente precisa falar, e aí a partir da que a gente fala, a gente consegue mudar a cultura. E eu acho que isso, essa foi outra frase que eu acho que caiu como uma luva, assim, para esse momento, pelo menos em relação até à questão de racismo, das pessoas falarem, das pessoas não terem e estarem sabendo até um pouco mais e de terem que mudarem a cultura, porque começou a se mostrar que não é só falar, tem que se mudar a cultura também. E eu acho que isso foi, pelo menos me pegou também, porque a perpetuação chega um momento que isso provoca uma necessidade de uma mudança social, quando se tem tantas mortes, que aí tu vê o papel da questão da mídia, do pressionar, de tornar isso um elemento visível, que acaba também influenciando os comportamentos das pessoas de irem trabalhar, que afeta a economia. Então, muito, acaba sendo, eu vejo algumas pessoas estudando agora economia comportamental, acho que eu vejo muita gente de áreas um pouco mais da publicidade, propaganda e marketing para economia comportamental, eu fico meio que tipo, o que esse pessoal tá indo para aí? Mas eu entendo também porque é meio que tipo, faz sentido eles irem para aí. Eu não sei onde que eu li isso. Nossa, me deu um branco agora. Mas eu estava pensando sobre isso, né? De o quanto a forma como a sociedade se organiza permite que as pessoas façam esse tipo de coisa, né? Tipo, tá, eu vou estudar como manipular melhor as pessoas.
né? Porque se o meu colega está fazendo e ele vai ganhar mais que eu, por que eu não vou fazer? Né? Lembrei, foi da palestra do Hélio Guilherme, da live lá do ITCR, que ele falou, né? Teve uma pesquisa com fábricas que depositavam lixo no rio do Paquistão. E aí, tipo, tinha uma delas que não depositava lixo no rio, mas o produto dela custava 20% mais caro. Então, tinha que fazer, tipo, sei lá, tratamento do lixo, tinha que fazer transporte, logística, enfim, incineração, toda essa função aí. E aí o produto ficava mais caro. Eu acho que essa empresa vai sobreviver? Provavelmente não, né? A não ser que nossa cultura mude, né? E a gente, tipo, como maioria, busque coisas sustentáveis ou que isso vire uma lei. Não vai mudar a cultura. É que aí que eu acho que vem uma questão de também quando a gente estava falando e quando eu acho que a gente falou no outro encontro, a gente falou sobre a invisibilidade de certa parte da população por não ter certas tecnologias, por exemplo, a questão digital e tal. E eu acho que a gente tem várias, cada vez mais, tanto tecnologias de fato digitais, tecnologias de equipamento digital e tecnológico, hardware, quanto também vou só conectar com outro pensamento muito atrás que eu já ouvi, que eu acho que vem muito, que é o pessoal dizia que o futuro não era da inteligência artificial. O futuro seria a inteligência artificial com a nossa inteligência emocional, com a inteligência emocional dos humanos. Tá. Isso eu acho que tem um sentido muito grande, que é entender que o segredo da coisa está na nossa sensibilidade, mas da gente conseguir conversar com um outro tipo de inteligência, a inteligência artificial e a produção de dados. E isso é só o raciocínio que eu queria trazer, assim. Mas quando a gente conversa sobre essa questão da invisibilidade e também das tecnologias, é da gente saber que eu acho que elas não necessariamente são erradas e elas não necessariamente têm uma coisa, e não é necessariamente... Hoje em dia a gente tem vamos dizer assim, a privação de certas pessoas a essas tecnologias, mas a partir do acesso, se todo mundo pudesse se beneficiar delas, se tivesse um acesso melhor, a possibilidade seria muito diferente. Então, sabe? E a partir disso, a informação também em relação à ciência, a como se encontrar naquele momento, como se relacionar com as coisas, assim, até questões econômicas, assim, nisso eu digo, por exemplo, a gente estava falando de design, como eu posso pensar o meu serviço de uma forma tecnológica, de uma venda online. Hoje em dia, o que acontece, por exemplo, é a Magazine Luiza dizendo que tu pode vender pela loja deles, mas eles têm uma intermediação, tipo, ele não te dá, ele tem a tecnologia, ele te vende a tecnologia. Então... Uma coisa até interessante, né? Pensando na área da psicoterapia, tem um monte de plataforma online de psicoterapia. Quem é que acessa uma plataforma online de psicoterapia, né? Provavelmente um estudante universitário, branco, classe média alta. Isso é um negócio que facilita o acesso, né? Tipo, não precisa mandar uma mensagem, negociar, fazer todo o negócio. Só vai lá, clica, bota o horário que tu quer com o psicólogo ali e bota um cartão de crédito ali. Mas é que aí tá uma questão de que vou te mostrando de como é que funciona do outro lado, tá? Quando a gente pensa a produção de um projeto e da construção dele, tu pensa o público, tu pensa quem tu quer atingir. Sim. E tu pensa e hoje em dia as pessoas falam de design de experiência. E design de experiência e o UX, que é tu pensar no teu usuário. Então tu pensa como que ele interage com as coisas. Tu já sabe quem que tu quer chegar. E tu vai, a partir da interação, modificando isso para que a experiência seja o mais suave
Só que tu tá alterando a experiência a partir do momento que tu tu adiciona um estressor, tira um estressor. Então, É isso que ele falou isso no artigo, né? O quanto o experimentador é modelado pela pessoa que está sendo experimentada, né? Enfim, qualquer alteração é feita dessa forma. O exemplo que ele deu foi da escravidão, né? Do escravo modelar o comportamento do senhor escravo. É interessante. Não, assim, eu tenho plena consciência de que a gente pensa de acordo com o cliente, né? A questão sim. existe uma plataforma acessível para pessoas de baixa renda? Existe tipo um canal? Esse é o meu questionamento. Pode dar? Porque o Magazine Luiza está abrindo canal no WhatsApp. Porque ele sabe que o público dele é o pobre. Exatamente. É uma plataforma, uma loja online que tu bota teu cartão de crédito lá. Tem inúmeros passos. Né? O Ministério da Educação lançou um aplicativo para as escolas. Lançaram uma versão X do Android. Só que o público deles não tinha acesso a tal versão. A maior parte deles tinham máquinas que tinham versões anteriores. Tu conhece teu público para produzir o teu aplicativo? Não conhece. Tu acaba, a partir das tuas escolhas e de falta de informação, tomando decisões precipitadas e atingindo um público muito pequeno, uma população que, quando está falando de dinheiro público, deveria ser muito melhor pensado ainda. Então, é que aí que está a questão do uso da tecnologia, sabe? As pessoas estão aplicando valores sem um juízo ético e sem um juízo moral baseado na consciência de que a gente estão avisando, olha, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas mesmo assim são tomadas atitudes. Sim, que é o que a evidência diz, né? Sim. É muito bizarro, né? Porque o lugar onde mais se beneficiaria de ter uma prática baseada em evidência, que é o governo. Né? Os caras fazem uma decisão baseada no julgamento próprio deles. O que o partido decidiu, que tem o financiador que está mais próximo ali. Claro, o custo de resposta de fazer uma prática baseada em evidência é muito maior. Tem que fazer uma pesquisa, tem que contratar gente que vai falar que tu tá errado, né? É óbvio que os caras vão fazer isso, né? Se isso não for uma prática bem estabelecida, né? A gente não faz isso. O ministro Taish, por exemplo, o que foi? O cara veio do serviço privado, chegou no público, rolou, começou a fazer pesquisa. Falou, claro que também tinha uma posição, uma situação política X, né? Mas ele sempre falando, olha, a gente precisa de informação, a gente precisa de informação. Muito numa pauta de querendo saber, mas, tipo, em certos momentos não adianta tu ter informação, tu tem que agir. Claro que com um juízo de valor também já X, mas tu tem que agir até sendo a ética de tu dizer que tu não sabe. E a melhor medida é não fazer nada, mas ficar em casa. É botar tudo isso de vai. Por exemplo, acho que isso é uma questão assim de também as pessoas entenderem também o timing e o contexto por trás das coisas, assim. Eu acho que levam as práticas de guerrilha, assim, um pouco mais, acabam tendo uma influência a partir do momento que a gente fala, e também, isso também é um posicionamento político. Também uma situação quebrar a quarentena. Como que tu associou a guerrilha aí? Eu fiquei interessado. Não, eu digo as práticas de guerrilha, mas de uma coisa meio que o que eu digo prática de guerrilha é aquela coisa do serviço público funcionar de uma forma diferente, assim, do levantamento de forças e de uma tentativa de soluções eficientes, mais voltadas, por exemplo, vamos supor a questão do cloroquina, tipo, é um nível 2, nível 2, 3 de complexidade no sistema de saúde. Vamos supor. Eu acho que a tática de guerrilha é mais quando tu vai pro nível 1, que é muito mais de tu conversar com o pessoal, tu ir para medidas mais simples. Por isso que eu digo de guerrilha é mais no sentido de, tipo, menos tecnológicas, mas mesmo acho que seria mais técnicas de comunidade, eu diria.
comunitárias, assim, sociais. Que é umas coisas que a gente vê muito pautado no serviço social, e também em assim, organizações que se desenvolvem também em comunidades menores, né? É muito visível, né, o quanto o serviço social não é muito levado a sério e o quanto isso tem consequências muito importantes, inclusive agora na questão da quarentena. Tipo, tu não conhece a comunidade, o governo não conhece, a prefeitura não conhece o bairro não conhece a comunidade. Né? Como é que a prefeitura vai dar informações para o Estado tomar uma decisão para dizer o que tem que fazer? Não sabe nem o que está acontecendo. A minha mãe é assistente social. Vai lá, desculpe. E é isso aí, né? A gente sabe o quão importante é tu ter dados e se tu não tem dados, tu não toma decisões. Fazer uma boa entrevista na psicoterapia. Tu não sabe, não conhece teu paciente, tu vai começar a meter os pés pelas mãos. Mas eu acho interessante que tinham alguns programas até de políticas públicas anteriores muito de questão de melhora humanitária, assim, até através do serviço social, do Humaniza SUS. A minha mãe, por acaso, é assistente social e aí até agora no caso de humanização é tu pensar todo o serviço, como é que ele chega no teu usuário. Então, é pensar como que são as salas de espera, a questão do acolhimento, é toda como tu recebe o teu público, mas para isso tu precisa saber qual que é o teu público. E aí agora com a pandemia, eles estavam tendo que ajeitar os fluxos de entrada e saída do hospital. Porque tu tem que receber o teu paciente, mas ele não pode estar junto com o pessoal da Covid, e tu não pode fechar as portas para quem está visitando. Então, tem uma série de tipos de usuário dentro de uma unidade de saúde. E, por exemplo, a minha mãe estava pensando como é que ela ia fazer o recebimento, porque aí isso tem que ser humanizado, porque tem que responder às pessoas, justamente para não acontecer o que estava acontecendo no Pará, que o pessoal arrombando um portão porque não tinha atendimento. Então, são práticas de política até de coordenação de pequenos centros de saúde que são tecnologias, né? Que são tecnologias até de controle, não de controle social, mas de como tu leva a pessoa ao longo de um percurso também de conhecimento e de orientação. É que nem psicoterapia. Né? Não é porque Sim. tu sabe mais do que o teu cliente, tu só conhece mais o caminho. Não é que tu seja o grande detentor do conhecimento da psicologia e por isso tu vai ser melhor. Tu vai, inclusive, usar isso para não parecer que tu seja o grande detentor de conhecimento da psicologia, né? E, enfim, é uma questão de valores também, né? Tipo, como que tu quer colocar o controle social? Assim, pro Skinner é controle, previsão e controle. Né? E ele foi criticado por ter usado essas palavras, né? Agora, na Contextual Behavioral Science, a gente chama de predição e influência. Mas se tu quer fazer uma política pública, precisa de controle. E falando de tecnologia também, né? Eu fiquei na cabeça, assim, pensando que, tá, às vezes a gente pensa tecnologia e pensa, né, nessas ferramentas de comunicação, né, e na internet e as possibilidades que a gente tem, mas eu fico pensando ainda que a gente nem explorou tecnologias mais básicas, que é o da educação mesmo, né? Ou seja, de ter um índice alto ainda de analfabetismo, né, no Brasil, e aí pensar que isso não permite a pessoa ter acesso a uma tecnologia básica, que é o direito da escolha, né? Então, se a gente pega aquele conceito lá, né, básico também, né, para a ciência comportamental, né, se existe liberdade, livre-arbítrio, né? Então, se a gente sabe que a gente vive em sociedade, a gente está atravessado por essa cultura, né, minimamente, né, por uma política, por instituições, por esses valores, né? E aí, se a pessoa não tem possibilidade de compreender minimamente, ler e saber sobre onde estão e para que servem a seu favor e contestar minimamente isso, né? Ela está totalmente escrava disso, né?
E isso passa pela educação, né? E às vezes dá até meio que um certo contrassenso, porque a desigualdade é tanta, né? Que talvez o temor de inserir uma tecnologia seja o aumento da desigualdade, né? Onde uma parcela da população não vai ter diálogo nem com essa tecnologia, nem com as tecnologias mais básicas, assim, que é, sei lá, educação, né? Pensar, enfim, escolher. E a questão, por exemplo, dos aplicativos, né? Outra coisa que eu pensei, tá, as pessoas vão estudar em casa e a pessoa tem acesso só pelo celular, já tem aquele problema, né, do app ser para um celular, enfim, X, Y, e que não é aquele que a pessoa tem, que é o modelo do ano tal, enfim. E tem outra questão que é o preço da internet, por exemplo, né? Que a internet é uma coisa que a gente não sabe por que não é um patrimônio, enfim, da humanidade, ou seja, a gente tem que pagar por isso. Direito Só que fundamental. quem paga né, recebe um salário mínimo e quem paga a internet recebe mais salários, o preço daquilo, o investimento daquilo é diferente, né? Tem um peso diferente. Então, por essas coisas que a gente começa a entender o que é a desigualdade social, né? Que talvez a pessoa não vai ter como estudar em casa, né? Não vai ter, ela não vai conseguir nem o aplicativo, nem o aparelho, nem pagar a internet, né? Então, né, começa a ficar surreal por aí, né? Porque... Eu acho que vocês até são. Eu creio que vocês dois são mais velhos do que eu até não sei como foi para vocês. Mas agora até a coisa mais simbólica do Trump saindo da OMS. Mas para mim, me criei vendo TV e com propagandas da OMS, da ONU e que seja, na própria Globo mesmo. E sempre apresentando muitos ideais e também metas ao longo dos anos que faziam muito sentido, que sempre tiveram para mim muito, sei lá, de 2020, acho, não sei se era 2020, mas de todos os carros serem, sei lá, elétricos, ou se é 2030. Então, com várias metas e com várias coisas de razão, de implementação de razão muito fortes, assim, como uma referência mundial, assim. E é muito engraçado, assim, ver que ao longo dos anos, de fato, as coisas parece que só não ocorriam, assim, parece que não realmente só as desigualdades só aumentavam mesmo. E pensar que saber que esse sistema não dá a longo prazo e continuar perpetuando isso. É uma questão. É engraçado, né? Porque a resposta está sempre em maior controle pelas instituições governamentais, né, que possam estar associadas a uma bússola moral e ética maior, né? Mas aí isso fere liberdades pessoais. E assim, como behavioristas, a gente está chovendo no molhado aqui, né? De que a gente concorda que algumas liberdades pessoais não podem ser perdidas em nome de um bem maior. E liberdades pessoais de, tipo, usura, de lucrar em cima das outras pessoas, né? Tipo, se fosse religião, as pessoas estavam ok com isso, né? E o catolicismo proíbe cobrar juros das pessoas, mas estamos aqui. A questão é que algo aconteceu aí, né? Talvez o Red Scare lá dos anos 60, 70 nos deixou muito apavorado com o controle do governo. Tipo, tá, não, isso é comunismo. Comunismo é ruim. Ter um grande Estado que possa ter informação sobre as pessoas, tomar boas decisões e seguir metas organizadas pela, sei lá, OMS, o ONU, o UNICEF, esses rolês. Porque quando o Estado cresceu, a gente viu que teve melhoras aqui. Sim. E aí tá a coisa, né? 60 anos e ele já falava dessa loucura aí contra o comunismo. Que até hoje é a mesma loucura e a gente continua falando sobre o futuro e não mudando, assim, é meio triste. É meio bem triste. Complicado.
Acho que é nesse artigo que ele diz, né, que algumas ideias têm que esperar a geração anterior morrer, né? Infelizmente, é basicamente isso, né? Eu acho que sobre liberdade e dignidade, para além da liberdade e dignidade, ele fala mais a fundo sobre isso, né? Tá, não é que a gente escolhe o que a gente faz, é que, tipo, a nossa cultura atual dita essas coisas como, tipo, tá, é isso ou isso. Não tem, tipo, outras coisas que tu pode desenvolver. Talvez tu pesquise alguma coisa disso no mestrado e tu descubra alguma coisa de novo, né? Mas isso só vai ser aplicado na outra geração ainda. E a gente ainda tá meio que na mesma geração dos anos 60 ali, né? A gente ainda faz piada com boomers. São as pessoas que estavam no poder nessa época. A nossa geração específica é meio louco pensar que a gente vai ter vivido em 2 milênios diferentes e que a gente é tipo o pessoal que nasceu ali em 1898, 1890 e poucos. A gente é mais ou menos essa geração agora, só que dos 2000, né? Já pensaram nisso? É a galera que vai viver duas épocas muito distintas, assim. Se tu for pensar o desenvolvimento daquela época e o nosso agora, e a questão que a gente está evoluindo cada vez mais rápido. Estamos, não sei. Sim, Porque não. a gente tem mais Vocês, tecnologia, mas não tecnologia comportamental, né? mas é que aí que tá. Eu acho que a partir do momento que a gente também tem um desenvolvimento de sustentabilidade também, que eu acho que é o próximo. Tem um nome de uma teoria que é o paradoxo de. Depois eu acho o nome e mando para vocês. Tá. Mas é sobre a questão das evoluções, assim, e sobre os obstáculos que é uma teoria bem, assim, ó, grande, assim, ela envolve toda a questão da existência de vidas em outros planetas. E é o paradoxo de Kernel, Fermi. alguma coisa assim. Fermi, é esse aí. Tu tá ligado? Uhum. Tá. E justamente a questão do desenvolvimento, que chega um momento que tu tem vamos dizer assim, os impedimentos para o que seria um planeta ultrapassar um tipo de sociedade ou não, assim. E a gente teria o desafio que a gente estaria no momento, teoricamente, seria o de se tornar autossustentável e a partir disso eu creio que a partir do momento que a gente tem uma questão de sustentabilidade, para a gente conseguir sair daqui, os nossos maiores desafios vão estar na nossa estruturação e no nosso desenvolvimento mais rápido. Para a gente conseguir atingir essas metas, provavelmente a gente vai precisar de tecnologias e de um desenvolvimento social equivalente, sabe? Eu, pelo menos, acredito muito nisso, assim. Eu, pelo menos, eu sinto que trazer esse artigo de volta é meio que quase um manifesto, assim, é quase lembrar que faz muito sentido já há muito tempo pensar sobre isso, sabe? Pensar sobre a importância do desenvolvimento que não deixa de ser de saúde mental, né? De inteligência emocional em relação às coisas e de ter uma sensibilidade para entender os contextos, entender o que cada coisa causa a longo prazo, assim. Que aí vai para uma parte mais da importância da sociologia também, de estar atento aos impactos gerais. Grande artigo, diria. E eu acho que pincela de novo naquela questão, né? Por que não estamos fazendo práticas baseadas em evidência? Quando a gente pode, a gente deve. E aí, né, o meu breve período de serviço público me deixa meio desanimado com isso aí. Porque tem muitos lugares onde poderia ter, mas vai demorar ainda para chegar lá. Eu sei que em outros países também não tem muito. Como eu era do judiciário, o judiciário é conservadoríssimo em várias coisas, né? Pode implementar uma política de saúde mental, mas ainda existe o magistrado ali dentro que tem que ser chamado de doutor e ele tem o seu gabinete. E isso tem uma estrutura de poder mágico
ali dentro. Eu fico, tipo, é nisso que a sociedade tá baseada, e, tipo, que tipo de prática baseada em evidência existe aqui, né? Não tem nem espaço para fazer De pensar que esses são os gestores da justiça, né? Que é o que, justamente, teoricamente, é muito louco, porque quanto mais dinheiro tu tem hoje em dia, mais garantia de justiça tu tem. Tanto que tu abrir uma ação, normalmente ela vem em bem financeiro. Então, de certa forma, a justiça também tá na mão dessas, na mediação dessas pessoas. A justiça é uma forma de manutenção do poder, com certeza. E às vezes que bom, né? Ainda bem, nesse momento, por exemplo, do Brasil, ainda bem, de certa forma, também um pouco. Não Que sei. eu acho que é. Quem é que é o Não analista, sei. além de Ah, mim? tá. Ah, o bom é que agora protesto vai estar todo mundo mascarado, né? Não tem mais o problema de. É, não sei. Bem, algum pensamento para concluirmos? Não, é isso aí. Valeu. Grande estreia, Gabriel. Show de bola, grande artigo. Gente, eu acho que Obrigado. eu ia... Show de bola. Então, até a próxima gravação, o pessoal que está assistindo a gravação.